Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um culto aqui da nossa igreja local. Você que já é da casa e você também que não é, seja muito bem-vindo. Já deixo aqui logo de cara, né, assim, para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você não perca nenhum tipo de conteúdo. E também nos siga lá pelo Instagram, onde a gente mostra mais um pouco da nossa igreja. Mas enfim, gente, estamos aqui mais um domingo pela essa plataforma, ainda afastados, mas logo estaremos agora, né, no nosso novo espaço. Então, para quem não sabe, estamos de mudança para atender e abrir melhor a igreja para a cidade. A gente vai ter outras programações, mais programações e realmente ser uma igreja para a cidade, aquilo que a gente pensa, né? Então é isso, vamos orar para dar início ao culto, depois vamos louvar e vamos ouvir a palavra de Deus, certo? Espero que você esteja acomodado em casa. Se você não abraçou ninguém hoje ainda, abrace agora e vamos orar juntos, abraçados. Eu não estou com ninguém aqui para abraçar, mas espero que você esteja aí. E se você estiver sozinho, não tem nenhum problema também. Mas vamos agora entrar no culto. Então, esteja junto com seu irmão, orando por ele e sendo igreja. Tá bom? Oremos então. Senhor meu Pai, muito obrigado por mais um dia que estamos em Tua presença e nos reunimos para cultuar-Te. Senhor, somos gratos, Jesus, pela Tua soberania em nossa vida, que nos livraste da morte, Pai, da morte eterna, que nos tornou, Pai, Teu Filho, tirando todas as trevas, Pai, e os filhos da ira que pra gente era condenado. A gente era merecido, Pai, estar no pecado, Pai, emergido pelo pecado, mas pela Tua graça a gente foi salvo mediante o Teu Filho, Deus, derramando sangue na cruz, Pai, que nos redimiu de todo o pecado. Pai, nos conduz, Pai, para o Teu reino, que a gente continue propagando, Pai, o Teu Evangelho, para que toda criatura, Pai, conheça-Te. E somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, como igreja, como pessoa, como família. E obrigado, Jesus, por nós podermos cultuar-Te aqui, Pai, pelo YouTube, nas nossas casas, no nosso coração. Obrigado, Jesus. Somos gratos, pois sabemos que não somos merecedores de nada. Nos dá, Pai, uma semana de paz, mas também de desafios, que a gente consiga superar, Pai, todos os desafios que fomos enfrentados, não por nossas próprias forças, mas pela Tua força, Jesus, que tem dentro da gente. Então é isso, Deus nos abençoa e nos dá uma semana de paz. Amém. Vamos louvar. Quem poderá se comparar a Ti? Deus Criador, tão sublime. Quem brilhará mais que a Tua face? Lindo Senhor, ilumina-me. Se eu me esconder nas profundezas do mar, mesmo ali Tu me encontras. Não posso vencer um amor tão forte assim. Vem me envolver, vem me envolver, Senhor.
de Israel. O verbo vivo grande eu sou, o meu Senhor e Salvador Jesus. Ele é o pão que desceu do céu, levou na cruz a minha dor, o meu primeiro e grande amor, Jesus. Lança fora o medo que encobre multidão de pecados. Nada satisfaz como teu amor, que lança fora o medo que encobre multidão de pecados. Nada satisfaz como teu amor. Nada satisfaz como teu amor. Amém, meus irmãos. Fiquem agora com a palavra do nosso pastor FP. Que Deus abençoe a sua semana. E é isto. Um abraço, gente. Fala, pessoal, mais um domingo, a gente aqui. Espero que seja os últimos domingos, né, de todos esses que a gente tenha que se reunir virtualmente, né, celebrar o corpo de Cristo dessa maneira, né? Infelizmente a gente ainda está nesse período, mas em breve nós estaremos reunindo presencialmente em um novo espaço, né? Então a gente está bastante feliz com esse novo tempo, né, com esse novo processo, mas hoje a gente ainda está por aqui e acredito que mais alguns domingos. E, bom, nós estamos na série de sermões no Evangelho de Marcos, né? Vamos demorar um bom tempo aí no estudo desse Evangelho e nós estamos vendo nesses últimos episódios da série que Jesus ele tem agora uma nova abordagem para tratar dos assuntos do reino de Deus, né? Em contato ali com o povo, com a multidão, né, que o perseguia. É preciso deixar bem evidente que o interesse de Jesus em falar de uma maneira mais enigmática, né, assim podemos dizer, é para trazer a revelação, né, especial aos seus discípulos e para resguardar essa revelação do restante do povo, que eram ali os fariseus, que eram os mestres da lei, e aquela grande multidão que perseguia Jesus, né, que estavam ali interessados no que Jesus poderia dar para eles, né? Então, esses que vêm a Jesus em busca de serem curados, ganhar na loteria gospel aí, né, conquistar impérios, arrumar uma esposa, conseguir a promoção aí do emprego e tudo mais, esses não entenderam e não terão acesso às profundas revelações de Jesus por meio dessas parábolas, né? Então, essa é uma emissão de juízo, né, a quem quer barganhar ou desafiar aí a grandeza e a autoridade de Jesus. As parábolas têm essa finalidade, né, de revelar especialmente aos discípulos e de emitir juízo a quem se opõe, né? a quem quer somente barganhar com a grandeza e a autoridade de Jesus. Então a gente vai ao texto, que é a segunda parábola aí, né, que Jesus expõe, e é a parábola da candeia, que é o relato aí de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 25. O texto fala o seguinte: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama?
Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O texto começa falando, né? Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Lembre-se, gente, de um detalhe importante sobre as parábolas. Jesus ele está ilustrando a grandeza e a profundidade do que é o reino de Deus que está chegando, né? Você deve lembrar do ensino de Jesus ainda no capítulo 1, quando Jesus, depois de ter sido batizado e também ter sido tentado por Satanás no deserto, ele retorna a Cafarnaum e não encontra mais João Batista. Por quê? Porque João Batista tinha sido ali o percussor do ministério de Jesus e ele tinha iniciado aquela pregação do arrependam-se, né? Mas ali naquela altura do campeonato, João Batista tinha sido preso. Por quê? Porque ele confrontou o pecado de gente muito poderosa dali da época. Então Jesus, quando ele retorna, né, para Cafarnaum, ele não encontra mais João Batista por causa dessa situação. E aí ele continua a pregar a mensagem que João estava pregando, né? O ensino de Jesus foi: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Quando a gente lembra de reino, reinado, rei, né, monarquia, tudo isso aí, vem na nossa mente todo um cenário de glamour, cenário glamuroso, né? De grandes riquezas, de império, de grandes tropas, de soldados, né? Roupas feitas das melhores espécies animais ali e toda essa doideira aí. Então imagina aí Jesus falando que o reino de Deus está chegando. Isso é a fala de Jesus. Imagina a reação dos ouvintes, imagina a reação dos discípulos. Tá geral esperando um reino glorioso visivelmente, né? E chega Jesus ali, de uma família humilde, o seu pai, na verdade, não é o seu pai, né? Nascido em um lugar insignificante, de pobreza, alvo de xenofobia, né? E chega como rei. Isso é um paradoxo para o povo ali da época e também para os romanos, né? Que são os destinatários aí dessa escrita de João Marcos. Mas a principal característica de um rei é a autoridade. Jesus ele não tinha roupa de rei. Ele andava com aqueles vestidão lá, né, da feira da madrugada, que vende lá no centro. Ele não andava com uma grande tropa de soldados. A galera que Jesus andava era os ex, era ex-pescador, era ex-publicano, ex-nacionalistas, era essa galera aí que Jesus andava. Então essa era a tropa de Jesus, né? Do império aí, do reinado aí de Jesus, né? Mas Jesus ele tem algo na sua revelação que era característica do rei, do Messias, né? Ele tem autoridade para fazer tudo o que fez e faz, né? Ele não depende da validação de ninguém para curar, para expulsar demônios. E para o choque ali dos religiosos da época, né, que era o boom assim, da revelação de Jesus, da autoridade de Jesus, era a capacidade que ele tinha de perdoar pecados. Isso aí era o que chocava os religiosos da época, né? Então, o que mais intrigava os religiosos ali da época era isso. Era a autoridade de Jesus em perdoar pecados. Isso chocava, realmente deixava os religiosos intrigados. O fato, então, é que tá todo mundo esperando esse tal reino de Deus aparecer visivelmente, porque eles foram alertados, né, por Jesus sobre essa chegada. Então tá todo mundo, cadê o reino? Ele falou que o reino de Deus estava chegando, mas cadê esse reino, né? Esperando ali
todo o glamour visível do reino. Então ele fala ao povo: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Jesus ele está aqui usando o exemplo de uma candeia, né, uma lamparina, aquelas que o pessoal costumava usar, né, lá no interior, né, quando não tinha acesso à energia elétrica. Ele usa esse exemplo e por trás desse exemplo, né, dessa ilustração aí, tem uma revelação profunda. Ele está apresentando a manifestação do reino de Deus, o avanço dessa revelação. Por que isso? Por que ele está apresentando essa manifestação aí, esse avanço do reino de Deus? Vamos entender isso aqui. Jesus, ele é a luz. Essa luz ilumina o que está escuro, certo? Óbvio, né? Arrependam-se dos seus pecados. Pecado é o que? É escuridão. Porque a luz... Por que a gente tem que se arrepender dos pecados? Que é a escuridão. O pecado é a escuridão. Para que a luz, que é o próprio Cristo, possa iluminar essa escuridão. Então, quem é que traz a luz, né? Que aí também, no contexto bíblico, a luz também é a santidade, né? Para ser usada em um lugar impróprio. Essa é a reflexão de Jesus. Quem é que se apresenta como aquele que traz a luz indo contra a escuridão do pecado da humanidade? Quem é que traz essa luz e coloca essa luz num lugar impróprio, num lugar que não tem visibilidade, num lugar que não ilumina, num lugar que não serve, né? Isso me leva a duas reflexões. Esse insight aqui me leva a duas reflexões. A primeira é, de maneira prática, como se dizer cristão e viver na escuridão? Como é? Como é que a gente pode se dizer cristão e viver na escuridão, achando que a mensagem do arrependam-se é só um convite para ir em um aniversário, que eu posso ali escolher se eu vou ou se eu não vou? Como é que pode? Como é que eu posso me dizer cristão? Como é que nós podemos nos dizer que somos cristãos, ou seja, que somos luz, né? E viver uma vida medíocre, né? Sabe como é que um cristão vive uma vida medíocre? Imagina aí a luz do poste que está em frente de sua casa. Tem um poste em frente de sua casa aí e ali tem uma luz. Imagina que a luz desse poste aí em frente da sua casa, ela fica acesa o dia inteiro. Você consegue imaginar? Pronto, isso é igual a um cristão que vive uma vida medíocre. Quer que eu piore ainda mais aí o exemplo da vida medíocre do cristão? Imagina agora que todo dia você passa em frente à praça aí do seu bairro e as luzes lá dessa praça, elas estão queimadas, impedindo que as pessoas consigam enxergar. Você conseguiu imaginar? Então pronto, assim é a vida medíocre de um cristão medíocre. Entendeu? O mais desafiador disso é que a luz de Cristo, que é algo da sua própria natureza, né? Ele é luz e nele não há trevas, como diz João lá na sua carta, é um atributo de Deus. A luz é um atributo de Deus, que ele compartilha com os seus. Ele compartilha dessa luz. Então, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? É legal essa fala de Jesus porque ele transmite uma ideia de não é possível que alguém faça isso. Quem é que traz uma candeia e coloca debaixo de uma cama ou debaixo de uma vasilha? Não é possível que alguém pense assim. Não é possível que alguém faça isso. Quem é que faz uma loucura dessa? Quem é que anda por aí com a Bíblia fechada, escondendo a luz? Não é possível que alguém faça isso. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Essa é a intenção da fala de Jesus. Vou até me apropriar de uma frase de uma música do Charlie Brown Jr., né, para cutucar ainda mais a nossa ferida aí como cristãos medíocres. É como se Jesus estivesse falando, tão natural quanto a luz do dia. É tão natural como a luz do dia um cristão que exala essa luz por onde ele passa. É para ser natural, não é para ser algo que
temos que ir em uma fonte. A fonte, ela está em nós, porque a própria luz de Cristo, que está aí exalando, própria da sua própria natureza, que está sobre nós. E que agora o nosso caminhar, o nosso ser, o nosso existir deve revelar, tão naturalmente como a luz do dia, né? A luz do dia não é natural, deve exalar essa luz por onde a gente passa. Por onde nós passarmos, essa luz deve ser vista. Se a gente não exalar essa luz, a gente está com um problema seríssimo de energia, né? De iluminação. E esse é um problema sério para o cristão, né? Isso revela a vida medíocre que muitas vezes a gente vive. Então o texto continua falando: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. A primeira observação aqui sobre esse versículo é que aqui se encontra um paralelismo. O que é um paralelismo? É quando um texto ele repete o seu conceito, mas usando outras palavras em linhas diferentes. Como que a gente vai ver esse paralelismo aqui? Se tratando desse versículo aqui que a gente leu, o oculto, você vê aí a palavra oculto, ela tem relação com o escondido. E o revelado tem relação com a luz. Então, Cristo, que é a luz, é a própria revelação do seu ser, né? Então, o que está oculto está escondido. Isso é muito importante de saber, não somente por uma questão técnica, né, da leitura aí do texto, mas porque isso traz total sentido ao que o texto está querendo falar para a gente. Porque não há nada que esteja oculto, não há nada que esteja escondido. E isso Jesus ele está falando do progresso da sua própria revelação, que até aí ainda está no processo, né? Com a desconfiança de muita gente em reconhecê-lo como Messias, com a não aceitação ali de muita gente, né? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, ser trazido à luz. Então, a plenitude da revelação de Jesus como Messias traz iluminação completa. Quando o reino de Deus, que já está aqui sendo expressado por Jesus, deixar de ser oculto, escondido, né? Todos verão na plenitude dos tempos a luz de Cristo, né? Do Rei que reconcilia todas as coisas em si, para louvor do seu nome, né? É o que Paulo fala em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Jesus vem cobrando aí novamente a atenção do povo ao que está sendo dito, né? Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Você pode estar pensando aí, que complexidade é essa fala de Jesus, né? Jesus está sendo complexo aí nessa fala. Mas aqui nessa fala, Jesus ele está separando realmente os grupos e imputando a responsabilidade que cada ação tem. Aqueles que se arrependem, né, que é a mensagem central e principal, aqueles que se arrependem, eles serão cobrados, e serão cobrados ainda mais. Então o cara fala assim, eu sou cristão, beleza, poderia ter ficado sem essa cobrança, né? Era só ter ficado só para você mesmo. Mas a partir do momento que você fala que você é cristão, você é cobrado ainda mais. Então os que se arrependem serão cobrados e serão cobrados ainda mais. Por que serão cobrados? Porque estão colocando aí na bio do Instagram, né, que são cristãos, então serão cobrados aí, ó, a internet vai te cobrar aí o seu cristianismo, né? As pessoas elas vão cobrar aí o que você posta, o que você fala, o que você compartilha, tudo isso daí, a internet vai cobrar a sua bio lá, ó, cristão, entendeu? Serão cobrados ainda mais. Agora, aos que não se arrependem, o juízo também vem. Aos que enxergam o evangelho somente como um docinho, né, se chocam com essa realidade, porque o juízo vem.
Aos que não se arrependem, que não têm fé, esses não terão acesso à revelação de Cristo. Esse é o juízo. Aos que não se arrependem mesmo, né? Se posicionam contrário, com resistência, esses não verão o reino de Deus. Então a luz de Cristo, ela está aí. A luz de Cristo está aí. Da cruz do Calvário, na morte de Cristo ali, brilhou a luz, né, da santidade de Deus, que não pode ser vencido pela morte. Jesus, ele ressuscitou porque a morte não teve poder de detê-lo. A morte não foi superior a ele. A morte não foi capaz de mantê-lo morto. Por quê? Porque brilhou da cruz ali, brilhou a luz, a santidade de um Deus que se fez carne, mas que não pecou, que se manteve santo, totalmente santo, né? Possibilitando aí, com essa ação na cruz do Calvário, que os piores pecadores possíveis tivessem acesso à salvação por graça, por meio da fé que é expressada em arrependimento. Essa é a luz de Cristo brilhando lá na cruz do Calvário. É que exala a santidade de Deus. Portanto, a você, cristão, seja uma luz que brilha, que ilumina, que viabiliza caminhos, né? Não seja uma luz queimada do poste que a prefeitura passa anos para consertar. Não seja a luz de Cristo, que exala em você todos os segundos da sua vida a luz de Cristo. Não é somente quando você vai no culto, não é somente quando você está com os irmãos da igreja, não é somente quando você está nos ambientes eclesiásticos, os ambientes religiosos, não. Em todos os segundos da nossa vida nós devemos refletir a luz que é Cristo. Essa luz é dele e que ela resplandece em nós, né? Nós devemos refletir essa luz aí, tão natural como é a luz do dia. Amém? Seja luz. Beleza? Tenha uma boa semana. Vamos orar aí para agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma transmissão. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa convencer, Pai, os nossos corações dos nossos pecados e que nós possamos refletir sobre a Tua santidade e nos arrepender, Pai, dos nossos pecados, porque o Senhor é a luz que ilumina, é a luz que mostra a santidade em um contraponto da nossa vida pecaminosa, Pai. Muito obrigado pela Tua morte, Pai, redentora na cruz, que viabilizou, Pai, que pecadores tão imundos, tão depravados pudessem ter acesso à salvação, Pai. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana e é nóis.